Fala galera, beleza? A humanidade botou pra quebrar no desenvolvimento de robôs com inteligência artificial de ponta, os chamados SIMs. Rapidamente, eles se integraram ao dia a dia da galera e, para ficarem com cara de gente, voluntários doaram seus rostos, que foram escaneados e duplicados nos androides. Em pouco tempo, os SIMs não eram só funcionários, mas também camaradas, feras do esporte e até mesmo a patrulha. No entanto, em 2054, uma ogiva nuclear explodiu em Los Angeles por conta de um SIM criado pelo governo que deu um piti e se rebelou, ceifando mais de 1 milhão de vidas. O mundo ocidental se juntou para proibir o uso de IA, mas a Nova Ásia continuou apoiando e tratando os SIMs como cidadãos de primeira. Os ELAs meteram o pé no acelerador numa missão para exterminar todos os SIMs e atacar a Nova Ásia para cumprir seu objetivo. Começou uma guerra entre humanos e robôs que se estendeu por mais de uma década. Os americanos, no entanto, criaram uma arma que levou quase 10 anos para ficar pronta e custou um dinheirão. A Nômade, uma estação espacial colossal bolada para varrer áreas, caçar SIMs e acabar com eles em segundos, virando a arma principal do exército. Nesse conflito, o ponto-chave era achar alguém chamado Nirmata, o cérebro e cientista por trás das inovações na IA. 10 anos depois, uma equipe de soldados americanos apareceu na costa da Nova Ásia enquanto a Nômade escaneava o céu da região. Joshua vive com sua esposa grávida, Maya, que tem uma tatuagem super diferente. De repente, eles ouvem um som esquisito. Joshua veste seus membros mecânicos e encontra seus colegas SIMs da rebelião. A galera era liderada por Harun, o braço direito de Nirmata, e trouxe um soldado americano, Drill, capturado ao tentar se infiltrar na área. Drill é surrado por um SIM para ver se ele falava, mas não solta uma palavra. Enquanto a poderosa Nômade se aproxima, a equipe decide que é hora de dar no pé e achar um esconderijo novo. Maya arruma as malas, pronta para ir. Sozinho, Joshua dá um esporro em Drill, pois ele precisava de mais tempo. Acontece que ele também é um soldado americano em missão secreta e se casou com Maya porque ela é filha de Nirmata. Enquanto tem um tiroteio lá fora, Joshua pega o rádio e implora para o comandante cancelar o ataque, já que Nirmata não tá com eles. Maya escuta a conversa e fica em choque ao saber que Joshua é um espião. Apontando sua arma, Maya avisa que os SIMs são a família dela, não o Joshua. Na sequência, ele é arrastado por soldados americanos para fora da casa. Maya mete o pé junto com os SIMs num barco, mas a Nômade lança um míssil fodástico e liquida todos da resistência que estavam fugindo. 5 anos mais tarde, Joshua está de volta aos Estados Unidos, tentando se adaptar à rotina de civil. Ele toma remédios e tem sessões com um terapeuta regularmente, já que precisa passar por um polígrafo para garantir que não esconde nada sobre o terrorista Nirmata. Ele trabalha no Ponto Zero, numa equipe de limpeza. Uma tarde, ele e sua parceira de trampo acham um robô que não foi desativado. O robô pede clemência e a colega de Joshua entra em pânico, mas ele o desliga na hora. Joshua lembra a ela que são só máquinas programadas para simular sentimentos. Os robôs capturados são demolidos e, em casa, Joshua relembra a época em que Maya customizou seus membros mecânicos, dizendo a ela que os perdeu na explosão em Los Angeles junto com toda a sua família. Numa noite, Joshua é abordado pelo general Andrews e a coronel Howell, que precisam da ajuda dele numa tarefa importante. Eles descobriram que Nirmata está criando uma super arma que pode detonar a Nômade. Como Joshua manja da planta do laboratório, ele deve guiar um esquadrão e dar um fim a tal arma. De início, ele bate o pé, mas muda de ideia ao ver sua esposa, Maya, que ainda está viva e não é um robô, fazendo parte da equipe de cientistas da base. Na noite seguinte, Joshua se junta à equipe de Helge e voam para Nova Ásia, um lugar onde humanos e SIMs vivem em paz e odeiam os norte-americanos. A missão não seria fácil. O objetivo era achar a Alpha 1, uma arma super poderosa. Assim que pousaram, descobriram que um vilarejo foi construído sobre o laboratório. A equipe decide invadir e começa a interrogar os moradores, tratando os robôs de forma bem agressiva. Mas Joshua encontra a entrada do laboratório e o time entra num corredor imenso, abatendo os técnicos assim que os encontram. Joshua dá uma olhada nas câmeras de segurança para ver se acha Maya. O grupo continua metendo bala em mais cientistas, e as portas blindadas são fechadas. Joshua explica que os cadeados só abrem com reconhecimento facial. Então, um dos soldados usa uma faca para arrancar o rosto de um técnico morto.
Enquanto isso, lá fora, a polícia se aproxima, mas um dos membros do esquadrão, Bradbury, usa uns mísseis fingindo um ataque. Com isso, mais policiais começam a atirar nela. A equipe avança no laboratório e encontra o cofre da Alpha 1. O hacker abre a fechadura e eles enfrentam os guardas. Quando o cofre se abre, Joshua encontra uma criança sim, algo inédito. No entanto, uma cientista apareceu, atirou em Joshua e implorou para a garota robô fugir e encontrar Nirmata. Joshua a seguiu, mas foi pro lado oposto, tentando achar Maya no laboratório, mas não achou. E aí, galera? Clique em inscrever-se e ativa o sininho, antes que um sim perceba que você está perdendo nossos resumos e decida invadir sua sala, roubar seu sofá e assistir tudo no seu lugar. A Nômade bombardeia a área e derruba Joshua. Na manhã seguinte, ele acorda num bar e percebe que a garota robô está o encarando. Ele joga uma pedra para ver se ela vai embora, mas a menina simplesmente devolve. Joshua investiga a área e encontra Shipley ferido. Ele o leva para uma casa vazia e eles ouvem um barulho. Descobrindo que a criança o seguiu e agora está assistindo TV. Joshua desliga o aparelho, mas ela liga de novo só com a mente, fazendo Joshua se tocar que é a tal Alpha 1. O comunicador de Joshua toca com uma chamada de Howell, e isso faz um sim local perceber a presença dele. Joshua então conta para Howell sobre a garota robô e a coronel manda que ela a detone. Mas a coronel é cercada por policiais e logo presa, jogada numa van com McBride e um policial Boo. Joshua, por sua vez, hesita em atirar na garota robô que está desenhando a tatuagem de Maya. De repente, o fazendeiro aparece apontando a arma para Joshua e, ao ver a Alpha 1, fica super emocionado. O tradutor de Joshua revela que o Sim vai assassinar o americano, mas Joshua é mais ágil e atira primeiro. Mas os policiais ouvem o tiro. Joshua então pergunta à garota robô onde achar Maya, e ela responde que está em Janang. Nisso, os policiais cercam a casa e abrem fogo. Joshua arrasta Shipley e a garota para um caminhão do fazendeiro. Quando a polícia joga uma granada, um cachorro a pega e a leva para fora, explodindo os policiais e latindo para os escombros. A garota usa seus poderes, liga o caminhão e assim eles conseguem fugir. Enquanto isso, McBride e Howell se unem para matar o policial Boo e assumir o controle da van. Eles vão atrás de Joshua. No caminhão, Shipley aponta a arma para Joshua para pedir um hospital. Infelizmente, os ferimentos de Shipley são muito graves. Ele descobre que a garota é a arma poderosa e morre logo depois. Um carro se aproxima, então Joshua esconde a cabeça robótica da garota com um chapéu e, como ela não tem nome, começa a chamá-la de Alf. Joshua se aproxima do motorista e pede uma carona até a cidade. McBride e Howell encontram o carro abandonado horas depois. O corpo de Shipley estava lá. A coronel então usa um dispositivo para transferir a consciência de Shipley para o corpo do policial Boo por 30 segundos, pois era o tempo que o cérebro ainda estava ativo. No entanto, Shipley entra em pânico ao ver o próprio corpo e só consegue dizer que Joshua estava levando a garota para ver um amigo e morre de novo. À noite, o carro é parado num posto de controle porque as autoridades estão procurando Joshua e Alf. Joshua se esconde, mas um policial vê Alf e pede para ela tirar o chapéu. Alf usa seu poder para causar um blackout total, distrai todo mundo e liga o carro de novo, dirigindo para escapar. A fuga é gravada na frequência da polícia, então Howell e McBride também ficam sabendo, acreditando que Joshua é um traidor. Enquanto isso, Boo, o policial de rosto trocado, encontra os corpos à beira da estrada. Joshua pergunta a Alf onde fica Janang, mas ela não responde. A polícia começa a aparecer e Joshua leva Alf para um trem para tentar fugir. Mas lá, ela vê outras mulheres que parecem com Maya, que são apenas Sims usando o rosto doado por ela. Durante a viagem, Alf pergunta a Joshua se ele vai para o céu. Então, Joshua explica que as pessoas boas vão para o céu e ele não se acha bom o suficiente para ter essa chance. A Alf diz que são dois, pois ela não é uma pessoa de verdade. Ao dormir, Joshua lembra que foi Drill que deu a missão de se casar com Maya para obter informações. O anel de casamento tinha um rastreador. Assim que chegam na cidade, eles veem cartazes de procurados em todas as telas. Enquanto um cidadão os nota e chama os tiras, Joshua leva Alf a uma fábrica de Sims para encontrar seu amigo, que era Drill.
Depois da noite do ataque, ele mudou de lado e agora estava no time das IAs, tão feliz que até tinha uma namorada chamada Cami. Joshua pede a Drill para extrair a localização de Maya de dentro da cabeça de Alf, mas a informação está super codificada. Joshua pergunta sobre o rastreador do anel de Maya e Drill confirma que ela está morta, mas Joshua se recusa a acreditar. Cami distrai Alf e Drill explica que ela é um sim, capaz de crescer, o único no planeta. Ela vai aumentar seus poderes e se tornar ilimitada, capaz de controlar toda a tecnologia do mundo remotamente. Com certeza os robôs vão vencer essa guerra. Só que nesse momento, Alf avisa a Cami que tem gente vindo atrás dela. Cami checa a porta, mas era só o cara do sorvete. Depois de fechar a porta, o entregador se revela como Boo, que ativa uma bomba dentro da sacola e acaba com a vida de Cami. Os policiais entram e tentam pegar Alf, mas Joshua chega e começa a meter bala em todos os robôs. Alf apenas assiste. Joshua então atira no rosto de Boo e usa uma arma especial contra os policiais para dar um jeito nos que sobraram. Mais policiais estavam chegando e ele agarra Alf e Drill, que está de luto pela namorada, e os leva embora. Momentos depois, os policiais reviram o prédio, mas 2 deles são Howell e McBride. Eles eliminam todos os outros e Howell pega a cabeça de Cami e diz que vai usá-la também. No caminho, o computador de Drill revela que o anel está na antiga casa de Joshua. Lá, ele acha o anel que estava caído no chão alagado. Enquanto ele assiste a gravação do ataque, Alf vem avisá-lo de que soldados estão chegando, mas Joshua quer saber onde Maya está e grita com a garota. Alf começa a chorar. Nisso, ele começa a ver Alf como a menina que ele viu pela primeira vez e pede perdão. Drill entra para alertá-lo sobre o ataque, mas é baleado e, antes de morrer, revela a Joshua que Maya é Nirmata, por isso a atacaram há 5 anos. Eles não podiam contar a Joshua por causa do amor dele por ela. Joshua tenta fugir com Alf, mas são imediatamente cercados por soldados Sims liderados por Harun. Joshua é nocauteado. Naquela noite, Joshua sonha com quando conheceu Maya num bar e a história que ela compartilhou. O pai dela ensinou tudo sobre a IAs, mas teve que fugir após o início da guerra, e ela foi criada pelos simulantes, que para ela eram sua família. De manhã, Joshua acorda numa cela em uma nave e Harun explica que o pai de Maya era o verdadeiro Nirmata, mas depois que ele partiu, ela assumiu o lugar e era a nova Nirmata. Assim criou Alf e a Nômade. O bombardeiro nuclear em Los Angeles foi por causa de um erro de programação dos próprios humanos, que jogaram a culpa nas máquinas. Se os Sims vencerem a guerra, não planejam fazer nada, só viver em paz. Mas o exército estava usando o desejo de Joshua de ver Maya para guiá-los até ela. Por isso, Harun ia matar Joshua, mas é interrompido por um barulho. A Nômade está destruindo a base deles com apenas um ataque poderoso. Joshua consegue convencer Alf a ajudá-lo a escapar e pula na água. Os soldados atiram e acham que Joshua está morto. Na cidade da Resistência, Joshua se infiltra por baixo. Ao chegar, ele começa a observar que os Sims e os humanos convivem em harmonia. Eles até fazem funerais. E um professor Sim conta às crianças que um dia a paz vai chegar. À noite, Joshua espera Harun pegar no sono e aperta o botão em sua cabeça para colocá-lo em modo de espera. Joshua tenta fugir com Alf, mas no momento em que o alarme anuncia a chegada dos americanos, tanques gigantes começam a demolir os prédios e a lançar mísseis. Depois de ver isso, Alf deixa Joshua para poder ajudar seu povo. A morte e a destruição se espalham pela área. Howell envia um robô kamikaze pela ponte e o robô detona para matar ainda mais soldados. Na base, Howell envia o segundo, mas é parado por Alf, que o desativa com seus poderes. Infelizmente, McBride aparece e atira em Alf, então Joshua intervém para matá-lo. Com Alf inconsciente, a bomba se ativa de novo. Joshua corre com Alf nos braços e a bomba explode na ponte. Vendo isso, Harun saca que Joshua não é uma ameaça. Ele concorda em levá-lo até Nirmata para consertar Alf. A coronel reprograma Cami para tirar informações e depois a mata sem dó. Durante a viagem, Harun revela que Maya finalizou Alf alguns dias antes do ataque de 5 anos atrás. Ela escaneou seu próprio embrião para criá-la, o que significa que Alf é a cópia da filha morta de Joshua. Alf é levada por uns monges para o seu templo especial e Joshua pergunta se lá é o lugar de Andum. O monge explica que essa palavra significa céu. Então, provavelmente Maya está realmente morta. Joshua entra no templo e encontra Alf recuperada, descansando ao lado do corpo de Maya, que está conectada a uma máquina de sobrevivência. Outro monge explica que Maya está
assim há quase 5 anos, e os Sims não têm permissão de matar Nirmata, então cabe a Joshua desconectá-la. Chorando, Joshua pede desculpas por tudo e desliga a máquina, abraçando sua filha. Os americanos chegam e começam a liquidar todos os Sims da área. Howell entra no templo, ameaça Joshua com uma arma e começa a transferir a consciência de Maya para um chip. Harun atira em Howell, fazendo 2 soldados atirarem em resposta. Howell se aproxima para checar, mas Harun tem uma bomba nas costas, que Alf até desativa, mas os 2 soldados a fazem explodir. Então, Harun se levanta e diz a Joshua para destruir a Nômade e trazer a paz. Joshua sai com Alf e o chip de Maya, mas são encontrados imediatamente pelos americanos, que os separam antes de levá-lo embora. Enquanto a Nômade detona a área sagrada dos Sims, Joshua é nocauteado e depois acorda na base. Ali, Andrews diz a Joshua para matar Alf, porque não conseguiram extrair nada dela. Joshua se aproxima de sua filha chorando e sussurra algo para ela antes de atirar para mostrar que estava desligando Alf. Ao ver suas funções diminuírem, Andrews presume que ela está morta. Depois, Joshua leva Alf para o incinerador, mas no caminho, Alf revela que está bem. Joshua apenas pediu para ela entrar em modo de espera. A garota usa seus poderes para fazer o veículo bater e bloquear a entrada, dando a Joshua tempo para tirá-la e escapar. A dupla corre para o porto espacial e Alf usa seus poderes para fazer a máquina de embarque e deixá-los passar. Ao escaparem num avião, Andrews envia ordens aos pilotos para fazê-los voltar. No entanto, Alf usa seus poderes de novo e guia o avião em direção à Nômade. Depois que todos os civis saem do avião, os guardas entram, mas Joshua abre a porta para criar um vácuo, fazendo com que todos os guardas sejam ejetados por espaço. Joshua prepara um explosivo. Andrews responde preparando um ataque massivo em todas as bases de Sims, o que acabaria com a vida das IAs de uma vez por todas. Joshua vê que os mísseis estão sendo preparados. Ele entrega o chip de Maya a Alf e diz para ela abortar o ataque enquanto ele instala um explosivo. Alf percorre uns corredores até chegar na sala certa e usa seus poderes para parar os mísseis. Ela faz isso no último segundo enquanto Joshua instala a bomba que vai explodir em 10 minutos. Alf começa a correr, mas pega o corredor errado e encontra uma sala cheia de Sims adormecidos, incluindo um que se parece com sua mãe. Ela pega e instala o chip, mas não funciona. Nisso, alguns mísseis conseguem cair e destruir algumas cidades dos robôs. O traje de Joshua está ficando sem oxigênio, mas Alf aparece e o leva para a sala com ar. Enquanto ela prepara a cápsula para escaparem, o furioso Andrews libera sua última arma, um robô parecido com um polvo que captura Alf. Joshua rapidamente desativa a cápsula de escape e corta um dos tentáculos do robô, libertando Alf, mas o robô captura Joshua. Alf usa seus poderes para fazê-lo soltar e cair, mas a porta da cápsula quebrou durante o ataque. Enquanto a dupla luta, a bomba finalmente explode. À medida que a Nômade começa a explodir, os ataques são cancelados e os mísseis pousam sem detonar. Sem mais tempo, Joshua diz a Alf que irá encontrá-la no céu e, antes de soltar a cápsula, diz que ama muito sua filha. Joshua sai da sala para esperar seu fim. Então encontra o Sim de Maya funcionando. Os amantes correm um na direção do outro e se reúnem com um beijo. Assim, a nave explode e mata todos por ali. A cápsula de Alf pousa em segurança na Terra e ela se junta à celebração dos simulantes que finalmente estão livres vendo a nave gigantesca destruída. Terminando assim Resistência, filme de ficção científica e drama de 2023. Fala, galera! Depois de tudo isso, fica a pergunta: até onde você iria por alguém que ama? Reviver memórias pode ser um presente ou uma prisão eterna. Falando em memória, lembra de deixar seu like e se inscrever, senão o Nick vai achar que você também precisa reviver esse vídeo e o seu clique vai fazer toda a diferença.